Pessoal, olá, beleza? Hoje a gente vai trazer um experimento aqui com os transformadores elétricos, mas antes de a gente ir propriamente para o experimento, tenho que comentar algumas coisas com vocês rapidinhos, beleza? Então, os transformadores elétricos são dispositivos que têm a capacidade de mudar a tensão, e aí eu destaco que ele consegue tanto aumentar quanto diminuir a tensão do circuito. E por que isso é importante? Vou trazer dois pequenos exemplos aqui, né? Para a transmissão de energia elétrica de longas distâncias, se a tensão for maior, a gente tem uma menor perda de energia, isso é importante para a gente. E o outro motivo, né, é os dispositivos domésticos que a gente tem em casa, e aí tem diversas, televisão, rádio, seja o que for, eles funcionam com uma tensão menor, beleza? Os transformadores funcionam, né, por causa da lei de Faraday. E o que diz a lei de Faraday, ok? Se a gente criar uma variação de fluxo magnético, a gente consegue criar uma tensão elétrica. E isso é interessante porque a tensão que a gente consegue criar de um lado aqui e do outro, que a gente vai ver um pouquinho melhor depois, não necessariamente tem contato direto, beleza? Então o que acontece? Se a gente pega esse rolamento primário aqui, onde a gente coloca uma tensão, a gente vai criar nesse rolamento secundário, por causa da lei de Faraday, uma outra tensão. E estudando esses dispositivos, perceberam que a razão entre o número de espiras do dispositivo primário, do primário pelo secundário, é igual à razão da tensão do primário pelo secundário, ok? Ou seja, rapidinho, se o número de espiras do secundário for menor que do primário, a tensão do secundário que sai, que a gente consegue chegar, é menor que a tensão do primário, ok? Mesma coisa acontece se a gente aumenta o número de espiras. Se o número de espiras do secundário for maior que o número de espiras do primário, a tensão do secundário vai ser maior que a tensão do primário, ok? Vamos lá para o experimento então. Pessoal, essa aqui é a nossa montagem, esse daqui é o transformador, beleza? Vou usar dois multímetros para a gente conseguir comparar as tensões tanto no enrolamento primário quanto no enrolamento secundário. E essa aqui é a nossa fonte geradora de tensão, beleza? Lembrando que tem que ser tensão uma tensão que gera corrente alternada, beleza? Para a gente conseguir a variação do fluxo. O que acontece? Nesse primeiro momento, eu vou usar duas bobinas aqui, beleza? Com o mesmo número de espiras. Só para a gente ver primeiro o que acontece. Vou ligar aqui. Então a gente está fornecendo 20 volts aqui no enrolamento primário. E aqui no outro lado está saindo 18,5 volts. Ou seja, tem uma perda. Beleza? Já que a gente viu lá uma pequena equação que mostra que se o número de espira fosse igual, a razão entre o número de espira primária e secundária sendo igual, tinha que ter uma tensão, porque a razão entre a tensão primária e secundária tinha que dar o mesmo valor. Mas olha que interessante, deixa eu tirar essa parte aqui do núcleo de ferro magnético. O que está acontecendo? Estou fornecendo ainda 20 volts, mas lá no enrolamento secundário, a tensão diminuiu, ou seja, a gente está tendo uma perda maior. E isso acontece porque o núcleo ferromagnético ele consegue orientar o fluxo magnético e com isso evitar as perdas de energia, beleza? Vou colocar de novo aqui só para a gente comparar. Olha lá, beleza? Tensão primária está fornecendo cerca de 20,1 volts. Deixa eu só ajustar aqui, aí, 20,1 volts. E a tensão secundária que a gente vê ali é 19,2 volts, beleza? Agora eu vou mudar as espiras ali para a gente ver um outro efeito. Pessoal, vamos para a segunda etapa do experimento? Eu mudei um pouquinho a montagem, agora enrolamento secundário tem 1.200 espiras, beleza? Ela é o dobro do enrolamento primário, que tem 600 espiras, ok? Então, como o número de espira aumentou, a gente espera que a tensão de saída lá do enrolamento secundário seja maior também. Vamos ligar para ver o que acontece? Liguei o equipamento, está fornecendo cerca de 20,2 volts, ok?
e a tensão de saída aqui, né, no enrolamento secundário, aproximadamente 38,9 volts, beleza? É o esperado da equação que eu mostrei para vocês no comecinho do vídeo. Vou trocar agora, vou inverter as espiras ali, colocar a que tem 1.200 espiras como sendo o enrolamento primário e vamos ver o que acontece. Beleza, já fiz as mudanças, então o enrolamento primário tem 1.200 espiras e o secundário 600, ou seja, o enrolamento primário tem o dobro. O que a gente espera da tensão no segundo enrolamento? Que seja menor, beleza? Vou ligar o equipamento aqui. Então a gente está fornecendo ainda cerca de 20,3 volts. E a tensão de saída aqui no enrolamento secundário, 9,1 volts, beleza? Por fim, tem mais um experimento que eu queria mostrar para vocês, que a gente segue na próxima etapa. Por fim, pessoal, esse último experimento aqui visa mostrar um outro detalhe. Deixa eu até arrumar um pouquinho a câmera aqui para o lado. Beleza. Agora o número de espira está bem diferente, né? Aqui tem 300, esse daqui, se a gente contar, né, teria 5, beleza? Só que aquela relação que nós usamos vale quando a espira tem área seccional igual. Aqui é diferente, mas a tensão é esperado que ela diminua no enrolamento secundário, ok? O que vai acontecer é que eu vou ligar esse daqui, só que dessa vez na rede de energia comum, beleza? Então, vou fornecer 127 volts. Ele vai diminuir, só que por causa da conservação de energia, a corrente precisa aumentar, beleza? Então, você vai ver que desse lado aqui vai acontecer um pequeno fenômeno, que eu vou mostrar para vocês, do lado azul ali, que acontece por causa da elevada corrente passando, transitando ali, ok? Vamos lá? Vou ligar aqui e a gente continua conversando mais um pouco. Beleza, tá funcionando. Só esperar um pouquinho para ver o que acontece. Olha o que está acontecendo aqui no prego, desculpa, no parafuso. Isso acontece por causa da elevada corrente que está passando ali, beleza? É o que nós conhecemos como efeito Joule. Deixa eu desligar aqui. Com isso a gente encerra o nosso experimento. Mostramos algumas coisas importantes, mostramos um pouquinho do funcionamento do transformador para vocês. Espero que tenha gostado do experimento. Evitem fazer isso sem segurança, principalmente esse outro aqui, que a tensão fica bem elevada, é bem perigoso. Tem muitos outros detalhes legais de ser explorado no transformador. E quem sabe a gente não continue essa saga nos próximos episódios, beleza? Obrigado, valeu!